Bom dia igreja, bom dia irmãos, bom dia a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É mais uma vez, com certeza, e assim nós temos que sempre lembrar, é um privilégio estarmos juntos aqui reunidos para podermos entregar adoração, culto ao nosso Deus como é devido a Ele, digno de louvor, de glória, de honra, Senhor eterno e absoluto. E nessa manhã, mais uma gloriosa manhã, nesse dia do Senhor, nós vamos nos debruçar na palavra dEle e aprender um pouco mais do que o Senhor requer de nós como santificação, separação, como seu povo. Ele nos ensina a agirmos como o povo que é dele, de sua possessão. Aqui até faltou, eu não sei porquê, o título é Submissão às Autoridades e a Santificação. Esse é o título. E nós vamos ver isso também nessa apresentação de Paulo aqui, no capítulo 13. Então vamos, como de costume, fazer a leitura do texto bíblico, vamos à oração e depois à exposição do texto. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 13, versos de 1 a 7, a palavra do Senhor diz assim: todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem foram por ele instituídas. De modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmos condenação. Porque os magistrados não são para temor, mas quando se faz o bem, e sim quando se faz o mal. Queres tu não temer a autoridade? Faze o bem e terás louvor dela, visto que a autoridade é ministro de Deus para teu bem. Entretanto, se fizeres o mal, teme, porque não é sem motivo que ela traz a espada, pois é ministro de Deus, vingador para castigar o que pratica o mal. É necessário que lhes estejais sujeitos, não somente por causa do temor da punição, mas também por dever de consciência. Por esse motivo, também pagais tributos, porque são ministros de Deus, atendendo constantemente a esse serviço. Pagai a todos o que lhes é devido, a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem respeito, respeito, a quem honra, honra. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nessa manhã, nós viemos diante de Ti, entregar-te, Senhor, toda a adoração que é devida, entregar-te, ó Deus, em condição de culto, teu povo reunido, santo ajuntamento, Senhor, para Ti e somente a Ti, Senhor. Entregamos através dos louvores, ó Deus, da palavra, das orações, e queremos, Senhor, entregar de forma perfeita a Ti, entregar como é devido, Senhor, a Ti. Então, ajuda-nos, nós te pedimos nessa manhã, ajuda eu, o pregador aqui, Senhor, a entregar essa palavra com fidelidade e não por meio do meu próprio proceder ao coração, mas sim pelo Teu Espírito Santíssimo. Assim, por meio desse mesmo Espírito, Santo e bendito, pedimos que o Senhor conceda a cada um que ouve, Senhor, graça para compreender, para receber com bom grado essa palavra. Ó Deus, e que ela seja, Senhor, sim, palavra de vida para os nossos dias, que possamos proceder de forma santa no tempo em que caminhamos nessa terra, Senhor, para louvor e glória, unidos à ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo, para louvor e glória do Teu nome. Assim oramos agradecidos em nome do Teu Filho amado. Amém. Amém. Então, capítulo 13, então, abrimos o capítulo 13 da carta de Paulo aos Romanos, falando das autoridades e desse meio de santificação, que Paulo disse que também é uma forma de santificação. Lembrando
que somos separados, e aqui separados a Deus, então estamos aqui nos capítulos 12 em diante, estamos vendo a prática dessas coisas, né? E Paulo se esforça para que todo cristão, todo aquele que ouve, todo aquele que lê essa carta, entenda, compreenda e possa agir dessa forma. Então, no último sermão que o nosso irmão, o diácono Carlos Pires, trouxe em Romanos 12, nessa última sessão, nós vimos as exortações de Paulo para a prática ativa da demonstração da mudança de coração, da mudança de vida. E não só a mudança, ou a partir da mudança do coração, uma mudança de vida e uma mudança propriamente de reino. Nós estamos agora e fomos transportados para o reino do nosso Deus. E vivemos aqui, obviamente, como veremos lá. Paulo, ele falou da santificação na forma de, ou fala ainda, na forma de atos concretos e prática de vida cristã, que envolve o coração, o nosso coração, na profundidade, tratando a volição, ou seja, a vontade que vem desse coração. Paulo parece também um tanto, de certa forma, ansioso para, em amor, admoestar, exortar os seus irmãos em tudo que seja possível e que ele considera importante para a vida cristã. Então, aqui, mais ou menos como parecendo uma metralhadora da graça, né? Porque ele vai argumentando, verso 12 do capítulo 12, ele vem: regozijai-vos da esperança, sede pacientes na tribulação, na oração perseverantes, compartilhar as necessidades dos santos, praticar a hospitalidade. Quer dizer, ele vai nos metralhando com, né, todas as orientações de graça que ele pode dar. Esforce-se para compartilhar essas necessidades com os santos, sejam hospitaleiros, abençoar e não maldizer os que nos perseguem, não tornar mal com mal, sejam humildes, não sejam orgulhosos, não pareçam sábios aos vossos próprios olhos, não se vinguem a vós mesmos, pelo contrário, diz Paulo, em vez de querer muitas vezes a morte do nosso inimigo, ou que ele sofra tanto quanto você sofreu pelas mãos dele, muitas vezes, devemos não só deixar de querer essas coisas, mas também operar, trabalhar o coração e a prática, fazendo exatamente, Paulo diz, o contrário, contrariar essa vontade de querer o mal. Ele diz dar de comer, dar de beber ao seu inimigo, e ali, claro, esse comer e beber não são somente ou apenas o que devemos fazer, mas é uma forma reduzida que Paulo utiliza para nos dizer para fazer o bem, fazer o bem aos que são os nossos inimigos. E vamos lá, né? Misericórdia, fazer o bem àquele que te faz mal. É algo que é contradizente a nós, nosso coração, a nossa vida. Porque se você conseguiu meditar e meditou nesses versículos nessas últimas semanas, e eu espero que sim, talvez você tenha conseguido compreender o que Deus, por meio de Paulo, está dizendo no background, né? no pano de fundo desse texto. Ele está dizendo: esforcem-se. Não é brincadeira isso. Nós estamos aqui forçando e esforçando um coração que naturalmente não quer fazer essas coisas. Não é um talvez ou um quem sabe. Nós estamos sendo ensinados, e isso, irmãos, agora não tem volta. Nós ficamos sabendo da verdade de Deus, não temos como desouvir o que ouvimos. Então, agora, estamos num
beco sem saída, de certa forma, que Deus nos coloca. Vocês foram transportados para um reino superior. Nós fomos transportados, mas ainda vivemos esse tempo. Estamos lá, mas ainda aqui. E temos que viver como cidadãos desse reino. E é por isso que nós fomos regenerados. Você e eu fomos regenerados pela graça de Deus. Você tem dentro de você o poder de espírito para resistir ao que é mal e conceder ou ser condescendente com o que é humilde, com o que é bom, com o que é agradável. Agora você tem poder para fazer o bem. E é assim que Paulo segue, então, as suas demonstrações, a partir dessa seção do capítulo 13. Essa seção não é um parênteses que Paulo faz entre o capítulo 12 e o 16. Ainda estamos tratando, irmãos, do verso 1 e 2 do capítulo 12. Não é um parênteses. Não, espera só um pouquinho, vamos dar um tempo aqui, vamos falar desse assunto agora, depois a gente volta, porque eu estava falando. Não, Paulo não faz isso. Ela faz parte dessa admoestação. E nós estamos naqueles versos: apresentei os vossos corpos por sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis, não tomeis a forma, não se conforme com esse mundo, com esse século, mas transformai-vos pela renovação. Renovem, tirem aquilo que era antigo do velho homem, coloquem o que é novo. Renovação da vossa mente, para que experimenteis, então, nós já falamos sobre isso, para que vivamos propriamente em nós aquilo que é boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E é isso que Paulo está falando ainda. Com uma pequena intervenção aqui que existe do verso 9, que demonstra o tipo de amor com que devemos proceder todas essas coisas. E é disso que Paulo então continua falando, como sermos servos e cidadãos do reino de Deus, vivendo como viveremos lá, mas estando aqui. Ligados à ressurreição de Cristo, vivendo em novidade de vida, buscando a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então, o que veremos nesses versos hoje, de 1 a 7, Paulo vai falar porque devemos nos submeter ou obedecer às autoridades. Ele também vai falar as consequências de se submeter e de não se submeter às autoridades. Vai nos dizer o propósito dessas autoridades, como elas devem proceder, a forma ou o modo como devemos nos submeter e por que também pagar tributo a essas mesmas autoridades. Então, dessa forma, vamos olhar para os primeiros versos do capítulo 13, onde Paulo nos diz assim: todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem foram por ele instituídas. Em primeiro lugar, nós precisamos lembrar que o Império Romano era um regime, claro, obviamente, imperialista, opressor, intolerante com a fé cristã, principalmente no reinado de Nero. Calvino, ele escreve assim: ainda um outro fator aliena, separa os judeus tanto quanto os gentios de seus governantes. Esses não só odiavam, o Império Romano, Esses não só odiavam a genuína piedade, como também perseguiam a religião com sentimentos de extrema hostilidade. Parecia algo absurdo, pois reconhecer como legítimos aqueles senhores e governantes que tudo faziam para destruir o reino de Cristo, o único Senhor dos céus e da terra. É provável que essas razões tenham levado o apóstolo a estabelecer a autoridade dos magistrados com uma prudência ainda mais acentuada.
Essas inquietações podem, então, ter feito exigível, como Calvino argumenta, que Paulo admoestasse seus irmãos para que tivessem muito mais zelo, e o zelo correto quanto a essas coisas. Não se conformando com o tempo presente, tá? Mas tendo em mente, tendo uma mente e uma atitude correta diante de Deus. Por isso Paulo não usa meias palavras, ele diz: todo homem esteja sujeito às autoridades superiores. A palavra traduzida como homem aqui é traduzida, melhor entendida talvez como alma. Ou seja, todas as pessoas, todas as almas estejam sujeitas a autoridades superiores. Não há exceção. É uma máxima aqui que nós devemos entender do texto, da forma com que Paulo fala. Paulo está deixando claro que todo homem deve se submeter às autoridades superiores. Todo. E essa é uma luta frequente do coração. Esse coração pecaminoso que frequentemente quer derrubar e não se sujeitar às autoridades. Somos chamados a nos sujeitarmos às autoridades durante toda a nossa vida, irmãos. Toda a nossa vida. Seja na escola, com professores, diretores, em casa, na autoridade dos pais, seja no trabalho, na autoridade dos patrões, na autoridade dos supervisores que esses patrões promovem. Estamos debaixo de autoridade o tempo todo, a todo momento. R.C. Sproul comenta assim, ele diz: o chamado universal para nos sujeitarmos às autoridades toca na raiz da nossa corrupção. Toca na raiz da nossa corrupção, porque aquilo que nos arruinou lá em Adão, irmãos, aquilo que nos arruinou lá em Adão, grita toda hora, querendo se impor. Rebeldia, rebelião, insurgência. Vejam, tudo reside em nossa sujeição a Deus. Tudo reside na nossa sujeição a Deus. Se nos sujeitássemos à autoridade de Deus sem reservas, estaríamos livres de pecado. Porém, o coração insiste em não se submeter à autoridade do próprio Deus. Então, pecamos. Se não nos dispomos a nos sujeitarmos a Ele, com certeza será difícil nos sujeitarmos ou nos submetermos a qualquer outra autoridade. Será sempre uma luta, porque essas autoridades foram delegadas por Deus. A governos, a polícia, a marido, a patrão, a diretor, a professor e demais autoridades que existem. Tudo reside em como nós nos sujeitamos a Deus. Vamos lembrar do que fizeram José e Maria, em Lucas 2, 1-3, quando obedeceram o governo de seu tempo e enfrentaram uma longa jornada, difícil, perigosa, e foram à cidade do seu nascimento para que se inscrevessem para serem tributados. Nenhuma autoridade da época levou em conta os custos, a despesa de alimentação, os perigos e outras coisas que eram necessárias para que aquele censo acontecesse. Eles tiveram que ir até aquele local, e R.C. Sproul lembra, eles arriscaram suas vidas, e a do nascituro, Cristo, em obediência ao magistrado civil. Esse é um exemplo de santidade. Temos que lembrar dessas coisas. A Escritura ela vai nos falar dessa obediência, desse entendimento que eles já tinham.
Então, Paulo vai nos esclarecer também por que toda alma deve estar sujeita. Ele diz assim: porque não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem foram por ele instituídas. E aqui nós precisamos entender algumas coisas. Percebam o que Paulo está dizendo. Ele diz: não há autoridade que não proceda de Deus. Irmãos, não há. Nenhuma. Todas são. Toda autoridade procede, vem da determinação de Deus. Claro que ele se utiliza de meios secundários para que a sua vontade se cumpra. Nós dizemos que o povo é o que escolhe seus governantes, mas esse direito, o poder ou prerrogativa é dada por Deus à sociedade organizada. É dada por Deus. Não há autoridade em todos os aspectos e ambientes que não tenha sido instituída por Deus. Temos que entender que o que conhecemos de autoridade, irmãos, o que nos é conhecido de autoridade é procedente de Deus. Ou seja, Deus é a autoridade única, supra e suprema. Não há outro com essa autoridade. Então, dessa forma, todos que são investidos de autoridade têm uma autoridade derivada, concedida do Supremo Governador do universo, do Senhor real de todas as coisas, atrelada à fonte suprema da autoridade, que é Deus. E deve proceder essa autoridade com justiça conforme o Supremo Deus ordena. Ela deve proceder assim. Esse é o dever dessas autoridades. Sabemos que a corrupção do coração faz com que não procedam assim. Então, até aqui vamos refletir. Você tem se sujeitado e se submetido à autoridade de Deus? Você realmente tem observado sua vontade soberana e suprema e colocado seu coração a serviço dela? Ele é verdadeiro Senhor na sua vida. O segundo aspecto que devemos entender é que a autoridade não está atrelada às habilidades que ela tenha ou deixe de ter. Se ela está no cargo, não interessa se você faria melhor. Né? Às vezes nós pensamos assim, né? Ou se essa autoridade não está fazendo direito ao seu trabalho, ou se essa autoridade está impondo duras cargas a você. Nenhum desses argumentos justifica que nós nos rebelemos ou entramos em insurgência, desrespeitemos as autoridades. Paulo escreve essa exortação em um contexto de perseguição, irmãos, e em meio a um império opressor. Mas não abre margem para rebelião de forma que aconteça uma anarquia, onde não há governo e não há ordem. Não. Ele aponta que a autoridade civil, mesmo imperfeita, exerce um papel ordenado por Deus para conter o mal e promover o bem. A submissão às autoridades é uma expressão de da soberania de Deus e um reflexo do nosso testemunho cristão nesse mundo. O apóstolo Paulo, em Atos 23, 3 a 5, vive uma situação que expressa, que podemos pegar como um exemplo. Vejam só, eu só vou contar aqui, mas Atos 23, 3 a 5. Na ocasião, Paulo está diante do Sinédrio. E ele começa a falar, começa a se expressar. Porém, naquele mesmo momento, o sumo sacerdote Ananias ordena que a pessoa que está ao lado de Paulo lhe bata na boca. Dá um tapa na boca de Paulo, para ele parar de falar.
E Paulo, irritado com o ocorrido, ele diz assim em Atos 23:3, ele diz: Deus há de ferir-te, parede branqueada. Tu estás aí sentado para julgar-me segundo a lei, e contra a lei mandas agredir-me? Mas a pessoa que estava do lado de Paulo disse também, em Atos 23:4, ele diz assim: estás injuriando o sumo sacerdote de Deus? Fala para Paulo, né? E aí Paulo, consternado, verso 5, ele diz: não sabia, irmãos, que ele era sumo sacerdote, porque está escrito: não falarás mal de uma autoridade do teu povo. Paulo entendeu que ele procedeu mal. Não que Ananias tenha feito certo, não é isso. Ele estava certo em dizer que por que aquela agressão, né? Mas Paulo poderia ter dito o que disse sem zombar, né, do sumo sacerdote, sem ser retributivo nesse sentido. E quando nós olhamos Cristo, quando Cristo vive a mesma situação, quando ele, né, apanha, também dão tapa em sua boca, em sua face, ele não retribui da mesma forma. E nós temos esses exemplos para nos conduzirmos para o caminho que Deus realmente quer que nós tenhamos, um coração que sabe que o Senhor colocou essas pessoas ali. E nós não vamos fazer justiça pelas nossas próprias mãos, o que nós já vimos no texto anterior, do capítulo 12. Nós também podemos destacar o exemplo de Davi, 1 Samuel 24, no verso 6, ele disse, falando para o seu exército, para os seus homens, ele disse aos seus homens, verso 6, o Senhor me guarde de que eu faça tal mal ao meu Senhor, ao ungido do Senhor, estendendo eu a minha mão contra ele, pois é o ungido do Senhor. Claro, isso aqui é muito mal entendido hoje em dia, né? Mas o que Davi tem em mente aqui? Saul poderia matá-lo, como perseguia matar. E ele teve a oportunidade, os homens ali estão meio que incitando Davi. Pronto, agora ele está nas tuas mãos. O Senhor tem te dado nas mãos, Saul. Agora faze como melhor te aprouve. E Saul vai lá, corta só a orla, né, para dizer, eu podia ter feito, mas eu não fiz. Porque eu sei que o Senhor é ungido do Senhor, Ele te colocou nesse lugar, né, e não vou ser eu que vou levantar a mão. Davi entendia que se ele levantasse a mão de vingança contra Saul, estaria levantando mão de vingança contra o próprio ordenador, que era Deus, a autoridade ali. E Paulo segue, então, falando essas coisas para nós, e nós devemos entender, né? Porque quando nós nos colocamos diante de autoridades, como aqui no Império Romano, opressoras, difíceis, o coração é testado. Nosso coração é testado. Então, Paulo segue no verso 2, dos efeitos dessa insurgência indevida às autoridades. Ele diz assim, no verso 2, de modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmos condenação. Então, de modo que aquele que se opõe ou faz resistência de força contrária aqui, contra a autoridade, na verdade está confrontando, como vimos, resistindo e se opondo a Deus. E quais os efeitos disso? Paulo nos diz, ele diz, os que resistem trarão sobre si condenação. Mas essa condenação aqui, não é a condenação eterna, não está falando disso, né? Ele está falando, pode acontecer, se essa pessoa não se arrepender ou não entender o que está acontecendo, ele pode, no fim, obviamente, se não se arrepender, todos perecerão. Mas aqui ele está falando daquele que a autoridade pode condená-lo, né? Sentenciá-lo por estar indo contra, se insurgindo contra. Vamos ver um outro texto, 1 Pedro, capítulo 2, verso 18 em diante, onde há uma situação onde também nós temos
aquela dificuldade, e que Pedro trata muito claramente aqui. Ele diz assim, verso 18, servos, sede submissos, sujeitos, com todo o temor ao vosso Senhor. Senhor aqui não é com letra maiúscula, é o patrão, né? Digamos assim. Estamos falando de servo e senhor, nessa relação que havia naquele tempo, mais propriamente, e aqui na relação entre patrão e empregado, ou algo do gênero. Não somente, diz assim, se for bom e cordato, mas também ao perverso. Sede submissos com todo temor ao Senhor, ao vosso Senhor, não somente se for bom e cordato, mas também ao perverso. Porque isso é grato, que alguém suporte tristeza, sofrendo injustamente por motivo de sua consciência para com Deus. Pois que glória há se pecando e sendo esbofeteados por isso, os suportais com paciência. Se, entretanto, quando praticais o bem, e Paulo vai falar disso, nós vamos ver para frente, o bem, sois igualmente afligidos e os suportais com paciência, isso é grato diante de Deus, é grato a Deus. E olhem para onde o texto aponta, olha para onde Pedro está apontando, veja o peso disso, veja o peso. Porquanto para isso mesmo foste chamados, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguirdes os seus passos. Ele vai à cruz. Ele vai à cruz para ratificar o que ele está dizendo. O qual não cometeu pecado, não fez nada de errado, não cometeu pecado, nem dolo algum se achou em sua boca, pois ele, quando ultrajado, que vimos agora há pouco, né? Quando ultrajado, não revidava com ultraje. Quando maltratado, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente. A Deus, carregando Ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Por suas chagas fossem sarados, porque estáveis desgarrados como ovelhas. Agora, porém, vos convertestes, mudaste a direção do que eram, vos convertestes ao pastor e bispo da vossa alma. Vocês não são iguais a esse mundo. Vocês se converteram ao pastor e bispo da vossa alma. Cristo é a nossa referência. Claro que aqui eu vou fazer um pequeno parênteses, só para ajeitar um pouquinho aqui, né, essa questão de servo e senhor. De forma análoga, Paulo também ele posiciona os senhores ou patrões na mesma perspectiva de uma atitude que diante de Deus né, para tratar os servos ou funcionários. Em Colossenses 4:1 ele diz senhores, os patrões, né, os senhores daquela. Tratai os servos com justiça e equidade, certos de que também vós tendes Senhor no céu. Então, olhem para o mesmo lugar, tá, para fazer o tratamento. E aqui então, irmãos, uma aplicação para nós, uma pergunta para nós pensarmos, né? Você já tinha pensado assim? O evangelho da cruz, o sofrimento, ele é pedagógico até nas relações de patrão e empregado, de servo e senhor. Qual é a postura do seu coração? Ou qual foi a postura do seu coração na última vez que você teve um conflito com aquele a quem você deveria ser submisso ou sujeito? Qual tem sido a sua postura em relação às autoridades? O cristão ele deve reconhecer a mão de Deus mesmo por trás do governo que não compartilha a fé cristã. Não significa apoiar injustiças, irmãos. Claro que não é isso. É óbvio que não é isso.
mas ter postura ordeira, pacífica. Pelos meios lícitos e devidos podemos discordar, sim, claro, usando os meios lícitos e devidos podemos discordar, reivindicar, mas com a reverência consciente de que esse mundo é hostil ao coração regenerado dos servos do Senhor. Esse mundo é e vai ser. Tenha a perspectiva correta das coisas. Assim, você se frustrará menos. Mas, olhando para o que vimos então até aqui, nós podemos perguntar, alguém pode perguntar, mas pastor, devemos obedecer sempre? Quais são os limites e os nossos limites, os limites das autoridades constituídas? Quando poderemos nós nos negarmos ou nos opomos a fazer o que a autoridade superior está ordenando? Bom, praticamente, resumidamente, em 2 casos, podemos resistir licitamente às autoridades, ou a chamada desobediência civil, que é quando essa autoridade quer nos proibir de fazer algo que Deus ordena. Certo? Então, quando essa autoridade quer nos proibir de fazer algo que Deus ordena, sim, nós podemos resistir. Um dos exemplos mais, talvez, clássicos é o de Pedro, João, os apóstolos, diante do Sinédrio em Atos capítulo 4 e em Atos capítulo 5. Quando eles dizem, essa frase está no capítulo 5, ele diz, antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Só que, claro, pegando isolado essa frase, a gente faz qualquer coisa, né? Colocamos qualquer coisa ali. Mas o que ele está dizendo? Ele está dizendo, vocês têm que parar de pregar no nome de Cristo. Os apóstolos disseram, mas isso não vai acontecer. Sinto muito, né? Não vai acontecer. Então, ali eles resistem a isso, não há, essa ordem é desobedecida, né? De forma clara e objetiva. Outro exemplo clássico, nós encontramos no livro de Daniel, no capítulo 6, em que o próprio Daniel não obedece o edito, o edito do rei, em que era proibido orar a outros deuses por 30 dias. Havia um conluio ali dos outros que não gostavam, de Daniel, e colocaram essa lei, enganaram o rei. E Daniel, como nós sabemos, não obedece e mantém suas orações, vejam, as orações e as ações de graças a Deus, como fazia 3 vezes por dia, e de janela aberta, inclusive. Então, esses são alguns exemplos, e nós podemos olhar em outro momento mais alguns, mas esses são alguns exemplos nesse sentido, quando nos proibirem de fazer algo que Deus ordena. E o segundo é quando essa autoridade quer nos ordenar a fazer o que Deus proíbe. Nesse ponto também podemos resistir. Nesse caso, encontramos o exemplo bíblico também no livro de Daniel, e no capítulo 3, e esse também é um texto muito conhecido, só para lembrarmos e darmos aqui a referência, Sadraque, Mesaque e Abidnego não se prostram e não adoram a estátua do rei e são jogados na fornalha ardente. Então, é proibido. Somente a Deus daremos culto e louvaremos, e a Ele renderemos toda adoração. E então eles não fizeram. Então, agora, deixa eu fazer mais uma pergunta. Você sabe, conhece a vontade de Deus? E tudo que Deus reputa como bom e como mal? Ou talvez você esteja utilizando ou se utilizando de conceitos desse mundo para resistir às autoridades, fazer resistência, às autoridades, talvez em casa, no trabalho, na sociedade.
O que você está usando como base para então dizer sim ou não? Fazer o bem, saber o que é bom e o bem, e quem define isso é Deus, não nós, né? E o mal, que Deus também define. Né? Você sabe, e isso obviamente nós só encontramos nas Escrituras. A voz de Deus, clara e objetiva para nós, tudo que Deus quis revelar a nós está aqui. Então, dito isso, avançamos. Paulo traz os versos 13 e 4, qual é o verdadeiro ofício e propósito das autoridades quando elas promovem o que lhes é devido, ou quando procedem exatamente com o propósito para o qual Deus as constituiu. Verso 3 e 4. Ele vai falar, porque os magistrados não são para o temor quando se faz o bem, aqui, né? E sim quando se faz o mal. Queres tu não temer a autoridade? Faz o bem e terás louvor dela, visto que a autoridade é ministro de Deus para teu bem. Entretanto, se fizeres o mal, teme, porque não é sem motivo que ela traz a espada, pois é ministro de Deus, vingador, para castigar o que pratica o mal. Aqui, um parênteses da palavra ministro, né, que ela quer dizer diácono, né, no grego, diácono, servo, assistente, aquele que serve. E qual a implicação dessa palavra aqui para nós? O magistrado é um servo de Deus, não no sentido espiritual, como um pastor, um apóstolo, mas como alguém que executa uma função ordenada por Deus na esfera civil. Então, sendo quem Deus determinou que essas autoridades sejam, e fazendo e praticando o que elas devem praticar, o que deve ser? Aprovar o bem, né? Elogiar e dar suporte aos que praticam a justiça. Isso que ela deve fazer. Reprimir o mal, operando castigo legítimo contra os malfeitores. Também, o uso legítimo da força. Não é sem motivo que ela traz a espada, né? Há o respaldo aqui para a justiça retributiva nesse sentido e proteção da sociedade, mesmo muitas vezes até na questão de pena de morte, porque aqui é espada não é para outra coisa, né? Aqui é espada. E vingador, nós vamos ver aqui que traz vingador e castigo. A vingança em si ela não é má. Deus é vingador, ele vai se vingar. O problema é a motivação que nós usamos para essas coisas. A vingança de Deus é justa. E Deus aqui usa o Estado ou as autoridades como ministros para promover a ordem e a justiça. John Murray, ele comenta assim: o magistrado é o vingador na execução do julgamento que recai sobre o malfeitor pela ira de Deus. Ele é o agente na execução da ira de Deus. E aqui é importante, podemos trazer luz sobre uma questão que às vezes tem sido extremamente mal entendida ou muito também falada em nosso tempo, né? Quando falamos de separação entre Estado e Igreja, invariavelmente as pessoas supõem um Estado sem Deus, né? Ou a parte de Deus. Como Calvino acertadamente disse, Estado e Igreja, funções distintas, mas o mesmo Deus, governador e soberano. Essa é a forma legítima das coisas. Não é o contrário. Verso 5. É necessário que eles estejam sujeitos, não somente por causa do temor da punição, mas também por dever de consciência. E olhem só, vejam o que Paulo está dizendo no verso 5. Paulo está nos encurralando. Né? Aqui ele deixou claro que não adianta ficar só na capa. Né? Tem que olhar para dentro. Em outras palavras, Paulo está dizendo que não tem como enganar, não temos como enganar ou dissimular nossa sujeição. Ela não está somente nesse ambiente externo, como acabei de falar, nessa capa, por causa do temor da punição, que tem que ter também, né? Temor da punição, mas que exige um dever.
Dever é ruim, né? A gente sempre tem problema com essa palavra de dever, né? Mas é dever. Um dever. Dever da consciência. Porque sim, devemos. Ou seja, deve estar no coração. Porque se o coração está cheio dessa consciência de Deus nas autoridades, ele sim, ele tem um dever de fazer conforme impulsionado. Essa sujeição deve residir lá, deve fluir alegremente, espontaneamente de nós. Porque a boca fala do que está cheio o coração. Não é? Então, se há um dever, ele é espontâneo porque está cheio no coração. Não a fala pública, claro, também, né? Quando estamos à frente dos outros, mas aquilo que é dito e pensado em secreto também. R.C. Sproul diz assim, a esse respeito: temos a responsabilidade de ser submissos ao magistrado civil, por uma questão de consciência. Se os magistrados são opressivos, se discordamos radicalmente deles, ainda assim devemos obedecer a eles, porque nossa consciência está cativa à palavra de Deus. Uma vez que Deus designa nossos governantes e os coloca acima de nós, devemos obediência a eles por uma questão de princípio. A menos que nos peçam para fazer algo que Deus proíbe, ou proíbam algo que Deus ordena. Viver por princípios é algo que está no cerne da ética e da vida cristã. Não devemos viver de acordo com o que nosso coração deseja. Devemos ser, em essência, pessoas submissas. Submissas, em última instância, à lei de Deus e a todas as demais autoridades que Ele põe sobre nós. Amém? E agora o versos 6 e 7, finalizando indo para o final. Por esse motivo também pagais tributo, porque não são ministros de Deus atendendo constantemente a esse serviço. Pagai a todos o que lhes é devido, a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem respeito, respeito, a quem honra, honra. Então aqui os cristãos, assim como todos os cidadãos que estão debaixo aqui do Império Romano, tinham que pagar muitos impostos. Especialmente aqueles povos que foram dominados. E por, então, haver muitos tributos naquela época, Paulo está afirmando essa realidade. Né? E sabendo que era algo que o coração dos seus leitores constantemente poderia se debater, ter dúvidas, incorrer em erro, pecar. O apóstolo Paulo apresenta 3 motivos para que os cristãos paguem impostos, ou porque eles devem pagar esses impostos. Ele diz, porque por esse motivo também pagais tributo, porque são ministros de Deus. Verso 6. Se são ministros de Deus, estão a serviço de Deus e devem ser sustentados pelo povo em razão do trabalho que fazem. Essa é a razão. Segundo, atendendo constantemente a esse serviço, ou seja, como eles trabalham em tempo integral, dedicam-se constantemente a esse serviço, precisam ser sustentados pela população. Afinal, eles são colocados para o bem dos cidadãos e para temor dos malfeitores. E pagai a todos o que lhes é devido. Aqui ele está dizendo assim, devemos dar a todos o que é devido, uma questão de justiça. E se o cristão é justo, e ele deve ser, então, se o tributo é devido, as autoridades, nós devemos assim proceder, porque são ministros de Deus, executando o serviço de Deus nesse mundo. Então, dai a cada um o que lhe é devido, a tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem respeito, respeito, no caso, respeito como um temor aqui, e a quem honra, honra, como quem reconhece a posição que eles assumem. Bem, irmãos, a piedade pessoal, ela inclui a piedade também civil, a nossa vida. O cristão não é rebelde ou anárquico, mas é um exemplo na sociedade em que vive.
devemos lembrar que Paulo também nos exorta, não aqui, mas em 1 Timóteo 2, 1 a 3, ele nos exorta para que os cristãos não somente se sujeitem, mas orem, supliquem a Deus pela vida dessas autoridades. Tamanho é o impacto que elas têm sobre suas vidas. Vejam, Paulo, as autoridades o levaram à morte. Em nenhum momento, fora aquele que nós vimos ali, que ele se exaspera, ele desconsidera a autoridade. Pelo contrário, ele usa as leis daquele tempo, daquele povo que era opressor, que não era cristão, apela a César e vai utilizando as leis. Sou cidadão romano. Então, tinham prerrogativas, e ele vai indo. Mas aquele mesmo governo o leva à morte, Claro, Deus estava no controle de todas as coisas, mas ele diz para nós orarmos. Diz, antes de tudo, pois exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões e ações de graças, em favor de todos os homens, em favor dos reis e de todos os que se acham investidos de autoridade, para que vivamos vidas tranquilas e mansas. Vivamos vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. Isso é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador. E ainda na carta a Tito, ele reforça essa mesma admoestação. Vemos como é algo com uma importância tão grande para Deus, esse ponto da sujeição. A Tito, Paulo escreve em capítulo 3, verso 1 a 8, ele diz assim, e eu quero finalizar então com esse texto. Ele diz, lembra-lhes que se sujeitem aos que governam, às autoridades, sejam obedientes, estejam prontos para quê? Para toda boa obra, para fazer o bem. Não difamem a ninguém, nem sejam altercadores, mas cordatos, dando provas de toda cortesia para com todos os homens. Pois nós também, outrora, éramos nécios, desobedientes, desgarrados, escravos de toda sorte de paixões e prazeres, vivendo em malícia e inveja, odiosos e odiando-nos uns aos outros. Quando, porém, se manifestou a benignidade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor para com todos, não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo sua misericórdia, ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que ele derramou sobre nós ricamente por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador, a fim de que, justificados por graça, nos tornemos seus herdeiros segundo a esperança da vida eterna. Fiel é esta palavra, e quero que, no tocante a estas coisas, faças afirmação, confiadamente, para que os que têm crido em Deus sejam solícitos na prática de boas obras. De novo, voltando naquele verso, boas obras. Estas coisas são excelentes e proveitosas aos homens. Não se deixe moldar por esse século. Não se deixe moldar por esse mundo. Mas seja transformado. Transforme-se pela renovação da sua mente. Apegando-se, abraçando o que é bom, irmãos. O que é bom segundo Deus. Glorifiquemos a Deus pela nossa sujeição e submissão. Não sejamos orgulhosos, resistindo às autoridades constituídas, mas caminhamos orando por elas, suplicando ao Senhor que os mantenha eles para o bem. Ou também, muitas vezes, pedindo ao Senhor, se não para o bem, se não se convertem, Senhor, retira-os, também para o bem do teu povo. Mas suplicantes nesse sentido, para que se arrependam do mal que promove, ou sejam louváveis também pelo bem que assim praticam. Mas seja
o que Deus quer que você seja, para que você e eu possamos experimentar qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Vamos orar. Senhor nosso Deus, bendizemos o Teu nome, ó soberano governador, Senhor de todas as coisas, Deus eterno e bendito. Senhor, Tu que nos dás a Tua bondade, e da Tua bondade, Senhor, somos servidos. Tu que nos dás o respirar, o viver, estar nesse tempo, Tu que preservas e perseveras os Teus santos, Tu que sustenta os céus, a terra e tudo que existe. Senhor, nessa manhã fomos ensinados em algo tão profundo, Senhor, que afeta o profundo do nosso coração. Num tempo de tantas contradições, de tanta maldade, oh Deus, de autoridades, Senhor, que vão além daquilo que o Senhor tem designado, daquelas que operam, Senhor, oh Deus, com nenhuma misericórdia, que tem usurpado a Tua autoridade, Senhor, e querendo serem deuses, querem impor, Senhor, duras cargas e opressão ao povo. Senhor, pedimos a Tua mão bondosa e generosa para nos abençoar e abençoar a estes. Converte-os, faz-os olhar para o bem, dá a estes capacidade, Senhor, para encontrar a boa mão e a boa obra, Senhor, que há em Ti, para que, Senhor, façam o bem ao povo e ao Teu povo, para que vivamos vidas, Senhor, vidas tranquilas, vivamos em paz e possamos pregar a Tua palavra, Senhor, mais e mais. Ajuda-nos a ter um coração disposto a isso, Senhor. Livra-nos dessa ira, Senhor, que é pecaminosa muitas vezes. Livra-nos, Senhor, dessa vontade do coração que não quer se sujeitar, mas quer, Senhor, se revoltar. Ajuda-nos em tudo isso, porque somos muito fracos, precisamos do Teu Espírito, da Tua graça, do Teu favor. Assim oramos suplicantes, mas agradecidos, em nome de Cristo. Amém.